E essa, querido ciclista, é a lasanha que você teria comido se não tivesse me deixado. Bem-vindos todos a mais um Coisas que você teria comido se não tivesse me deixado. Ai, ai. E hoje eu vou começar com uma saudade. Ai, saudades desse ciclista. Esse ciclista, ele inaugurou, assim, um conceito que depois foi muito importante que eu desenvolvi na minha vida, nos meus relacionamentos, ou nos meus quase relacionamentos, que é o conceito de date gospel, né? Eu já vou avisando que date gospel não tem nada a ver com nenhuma religião, tá? Esse canal é laico. Mas é que eu tenho uma brincadeira com os meus amigos, assim, que quando a pessoa não tá bebendo por algum motivo, seja lá qual for, né, tá tomando um remédio, parou de beber, enfim, seja qual for o motivo que ela não tá bebendo, não usando nenhum tipo de droga, eu falo que a pessoa tá ali num rolê gospel, né? Então o gospel é sempre algo que não envolve nenhum tipo de droga. E o date com o nosso ciclista, ele foi esse date gospel. A gente tinha se conhecido, obviamente, no aplicativo, porque eu tinha zero traquejo social ainda, eu acho que eu tenho pouquíssimo para flertar na vida real. Estou desenvolvendo, prometo. Mas a gente estava na conversa vai, conversa vem, e num domingo de manhã ele me mandou uma mensagem, a gente estava conversando, ele falou, tô indo na feira. Eu falei, eu tô indo passear meu cachorro. E a gente morava no mesmo bairro praticamente, né? E... Nossa, a gente sempre mora no mesmo bairro, né? Eu acho que isso tem sido um critério. Eu tenho que talvez aumentar o range ali, o meu raio de distância. Enfim, ele estava indo na feira, eu estava indo passear a cachorra e a gente combinou de se encontrar em frente ao Sesc Bom Retiro para ir caminhando até a Feira da Santa Cecília. E quem é de São Paulo, enfim, vai conhecer esse percurso e essa feira. Enfim, fomos e foi muito agradável, a gente passeou a senhora, a minha cachorra, eles se deram super bem, andamos no minhocão, comemos o pastel na feira, na volta a gente ainda fez as nossas comprinhas, a nossa xepa e fomos caminhando de volta para as nossas casas. E nesse meio de caminho a gente sentou num cantinho, trocou uma ideia e deu uns beijinhos muito gostosos, assim, e muito calientes, na verdade. Só que eu tinha um compromisso naquela tarde, ele também tinha algum compromisso, a gente deixou para se ver no dia seguinte. E eu fui para casa, ele foi para casa dele. No dia seguinte a gente ia tomar um café ou algo assim. E, obviamente, esse ciclista me deu um bolo. E eu fiquei, obviamente, muito chateada. Mas na noite dessa segunda-feira, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas, né, pelo bolo e pedindo pra gente se ver no dia seguinte à tarde. Eu dei mais uma chance e falei, ok, né, já que ele se desculpou e insistiu em me ver, tudo bem. E aí ele apareceu em casa, daí na terça-feira, com um pãozinho quente da padaria, eu passei um café, foi uma delícia tudo. E aí ele me contou que naquela segunda-feira que ele me deu o bolo, muita coisa aconteceu na vida dele. E ele teve que decidir meio às pressas, enfim, coisas da vida pessoal dele, que ele ia se mudar de São Paulo e ele tinha 3 dias para fazer isso. E aí ele foi, ajeitou as coisas, eu entendi, perdoei, afinal, eu já falei que o nosso ciclista, ele tinha quebrado a mão. Pois é. Num dia que ele estava andando de bicicleta, descendo a Rua da Consolação, ele capotou e quebrou a mãozinha esquerda. E ele era canhoto. Só que esse ciclista, ele operava muitos milagres com a outra mão, a mão que não era boa. Se é que você me entende. Fico imaginando até hoje, assim. E ele era todo magrinho, pequenininho, assim, um cara super mirrado, sabe? Ele era metade de mim. Mas ele adorava comer. E ele comia. Ai, como ele comia. E ele comia muito bem. Eu já falei hoje, saudades desse ciclista. Mas enfim. Outra habilidade que ele tinha com a mãozinha que sobrou era cozinhar.
E um dia, no café da manhã, ele me fez uma deliciosa tapioca com ovo. E aí ele botava a tapioca e quebrava o ovo dentro, e dobrava, e o ovo cozinhava ali dentro, com queijo dentro da tapioca. Uma coisa mágica, assim. E era uma delícia. E, né, além dessa tapioca, muitas coisas ele fazia com aquela mãozinha. Saudade desse ciclista. Eu vou dizer isso 1000 vezes. Saudade ciclista. Enfim, para a despedida dele, eu convidei ele para comer. Marquei um jantar e preparei uma belíssima lasanha. Uma lasanha deliciosa. Mas o ciclista foi comer a lasanha? Nem a lasanha, nem eu. E hoje a gente fica aqui com essa receita da lasanha que o ciclista nunca comeu. E resta só brindar. Apesar do date gospel, a gente brinda com álcool mesmo. A saudade que ele deixa. Para essa lasanha, a gente vai fazer um molho vermelho e um molho branco. Para o molho vermelho, eu vou bater os tomates frescos no liquidificador com um copo d'água. Vou refogar a cebola e alho no azeite. Juntar uma lata de tomate pelado. Juntar todo o tomate batido no liquidificador. E cozinhar até reduzir e ficar nesse ponto. Enquanto o molho vermelho cozinha, a gente pode ir fazendo o molho branco. É só colocar na panela quente a manteiga, a farinha e cozinhar até formar essa espuminha. Depois é só acrescentar o leite e ir mexendo sempre com o fouet até engrossar um pouquinho. A gente coloca o sal, a noz moscada, de preferência ralada na hora, e vai mexendo com o fouet até engrossar. Quando desliga, a gente pode finalizar o molho vermelho. É só ajustar o sal e colocar essas folhinhas de manjericão fresco e tá pronto. Vamos para a montagem. A montagem também ela é feita conforme o coração mandar. Aqui eu começo com o molho vermelho, vou colocando massa, depois o molho branco, queijo parmesão, massa, molho vermelho, mussarela e assim por diante. Até a gente finalizar com um pouco do molho branco e do molho vermelho, colocar os 2 queijos e levar para assar no forno a 180 graus por cerca de 45 a 50 minutos até ficar bem douradinho. E essa, querido ciclista, é a lasanha que você teria comido se não tivesse me deixado. Saudades. Saudades.